A viúva de 4 filhos. Uma história de superação. Uma viúva se viu sozinha com 4 filhos após a morte súbita do marido quando ele não voltou de sua corrida matinal. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida, uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. Na pacata cidade litorânea de Santos, a vida de Beatriz Mendonça desmoronou numa chuvosa manhã de terça-feira. O céu acinzentado parecia pressentir a tragédia que mudaria para sempre o destino daquela família. Caio, seu marido há 18 anos, saíra para sua corrida matinal como fazia todos os dias, mas desta vez não retornou. O telefonema do hospital veio 2 horas depois, trazendo a notícia que nenhuma esposa jamais deseja receber. Um aneurisma fulminante havia tirado a vida de Caio instantaneamente, sem chance de despedidas. Aos 42 anos, Beatriz se viu repentinamente sozinha na missão de criar seus 4 filhos, os gêmeos Uriel e Úrsula, de 16 anos, Eduarda, de 12, e Tiago, de apenas 8. Sentada em sua sala de estar, cercada por cartões de condolências e travessas, de comida trazidas por vizinhos prestativos, ela observava os rostos de seus filhos, cada um processando a dor à sua própria maneira. Como seria possível ser mãe e pai ao mesmo tempo? Como preencheria o vazio deixado por Caio, que havia sido o pilar emocional e financeiro da família? O velório e o enterro passaram como um borrão na memória de Beatriz. Faces compadecidas, abraços, palavras de conforto que não conseguiam penetrar a bolha de choque em que ela se encontrava. Os gêmeos, antes inseparáveis, agora reagiam de formas completamente diferentes. Uriel, com explosões de raiva, quebrando objetos em seu quarto e discutindo com todos. Úrsula, com um silêncio perturbador, refugiando-se nos estudos e recusando-se a falar sobre o pai. Eduarda desenvolveu um medo constante de perder a mãe também, seguindo Beatriz pela casa como uma sombra, enquanto o pequeno Tiago ainda perguntava inocentemente quando o papai voltaria para casa. A primeira noite sem Caio foi a mais difícil. Depois de colocar os filhos para dormir, Tiago finalmente sucumbindo ao sono após horas de choro, Beatriz sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. Como contadora de meio período, ela sempre deixara as finanças maiores nas mãos do marido. Agora, aquelas pilhas de papéis revelavam uma verdade assustadora. Eles tinham apenas economia suficiente para 3 meses. Depois disso, o que aconteceria? Ao amanhecer, após uma noite em claro, Beatriz tomou sua primeira decisão como chefe de família. Não deixaria que seus filhos percebessem seu desespero. Preparou o café da manhã como sempre. Ajudou os mais novos com os uniformes escolares e despediu-se deles com um sorriso forçado. Apenas quando a casa ficou vazia, permitiu-se desabar. Mas não por muito tempo. Havia muito a resolver. Na semana seguinte, enquanto os filhos estavam na escola, Beatriz começou sua jornada em busca de trabalho. Com experiência apenas como contadora freelancer para pequenos negócios locais, as portas pareciam se fechar uma após a outra. Lamentamos sua perda, senhora Mendonça, mas precisamos de alguém com disponibilidade integral. Sua qualificação é boa, mas preferimos alguém mais jovem. Talvez seja melhor procurar algo mais simples, considerando sua situação. 2 semanas após a morte de Caio, o golpe final. Ao vasculhar os documentos do marido, Beatriz descobriu que o seguro de vida dele havia expirado 3 meses antes. Caio havia mencionado renovar a apólice, mas com as despesas da reforma da casa e a faculdade dos gêmeos se aproximando, ele decidira adiar por alguns meses. Meses que eles não tiveram. Na mesma pasta, uma notificação do banco. A hipoteca da casa estava em atraso.
Sem o salário de Caio e com suas economias se esgotando rapidamente, eles enfrentariam o despejo em 90 dias. A casa onde seus filhos cresceram, onde cada canto guardava memórias de Caio, poderia não ser mais deles em breve. Naquela noite, Beatriz observou seus filhos durante o jantar. Uma refeição simples que ela preparara com os ingredientes que restavam na despensa. Uriel mal tocou na comida, pedindo para se retirar antes mesmo de terminar. Úrsula comeu mecanicamente, sem levantar os olhos do prato. Eduarda perguntou pela terceira vez naquele dia se a mãe estava se sentindo bem, enquanto Tiago brincava distraidamente com a comida, formando o desenho de um rosto sorridente. É o papai olhando por nós do céu, ele explicou. Vendo seus filhos, cada um lidando com a perda à sua maneira, Beatriz sentiu algo despertar dentro dela. Uma determinação feroz que desconhecia possuir. Eles eram seu mundo, e por eles encontraria forças onde pensava não haver mais nada. Após colocar as crianças para dormir, sentou-se novamente com as contas e começou a traçar um plano. Venderia o carro que raramente usava, já que Santos permitia que eles se locomovessem facilmente a pé ou de transporte público. Cancelaria serviços não essenciais, procuraria trabalho em qualquer área, não apenas como contadora, e usaria as poucas economias que tinham de forma extremamente cautelosa até conseguir estabilidade. Beatriz dormiu apenas 3 horas naquela noite, mas acordou com uma clareza que não sentia desde a morte de Caio. Esta seria sua nova realidade, e ela precisava enfrentá-la de cabeça erguida. Por seus filhos, por si mesma e pela memória de Caio, que sempre acreditou em sua força, mesmo quando ela própria duvidava. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café para as crianças, o telefone tocou. Era Francisca, a bibliotecária idosa da Biblioteca Municipal, respondendo ao currículo que Beatriz havia deixado dias antes. Não é um trabalho de contabilidade, querida, mas precisamos de alguém para organizar nosso sistema e ajudar no atendimento. O salário não é muito, mas o horário permitiria que você estivesse em casa quando seus filhos voltassem da escola. Pela primeira vez em semanas, Beatriz sentiu uma pontada de esperança. Era um começo. Pequeno, mas um começo. Ao desligar o telefone, viu Uriel parado na porta da cozinha, observando-a. Conseguiu um emprego? Ele perguntou, a voz embargada pelo sono e algo mais que Beatriz não conseguia identificar. Sim, na biblioteca municipal. Ela respondeu, tentando soar animada. Não é exatamente o que eu procurava, mas vai nos ajudar por enquanto. Uriel assentiu lentamente, os olhos fixos no chão. Vou procurar um trabalho depois da escola também. Não, Beatriz disse firmemente, aproximando-se do filho. Seu trabalho é estudar. Seu pai sempre quis que você e sua irmã fossem para a faculdade. Vamos fazer isso acontecer, de um jeito ou de outro. Mas como? A voz do adolescente quebrou. Sem o papai, como vamos conseguir? Beatriz segurou os ombros do filho, encontrando seu olhar. Não sei ainda, mas prometo que vamos ficar bem, todos nós. Eu não vou desistir, Uriel. Nunca. Algo no olhar determinado de sua mãe pareceu acalmar o rapaz, que assentiu novamente, desta vez com menos peso nos ombros. Era uma promessa que Beatriz não sabia como cumprir, mas à qual se agarrava com todas as suas forças. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O primeiro dia de Beatriz na Biblioteca Municipal foi um turbilhão de emoções. Francisca, a bibliotecária-chefe, era uma senhora de 70 anos que havia criado 3 filhos sozinha, após a morte do marido décadas antes. A dor nunca desaparece completamente, querida.
ela disse a Beatriz durante o intervalo, mas você aprende a construir uma vida ao redor dela. E um dia percebe que construiu algo bonito, apesar de tudo. Aquelas palavras ficaram com Beatriz, enquanto ela aprendia suas novas funções: catalogação, atendimento ao público, organização dos livros devolvidos. Não era contabilidade sua área de formação, mas havia números e organização envolvidos, e ela sempre tivera facilidade com ambos. Além disso, o ambiente tranquilo da biblioteca dava-lhe tempo para pensar, planejar e, ocasionalmente, deixar algumas lágrimas caírem quando ninguém estava olhando. Em casa, os desafios continuavam. Eduarda se recusava a dormir sozinha, montando um colchão no chão do quarto da mãe. Tiago começou a ter pesadelos frequentes, acordando a casa com seus gritos no meio da noite. Os gêmeos, prestes a entrar no último ano do ensino médio, estavam em trajetórias preocupantemente divergentes. Úrsula, mergulhada nos estudos ao ponto de exaustão, enquanto Uriel começava a se afastar dos amigos, das atividades que sempre amou e, pior, de sua irmã gêmea com quem sempre fora inseparável. Na terceira semana de trabalho, Beatriz encontrou um anúncio para um curso online de contabilidade avançada. Era uma oportunidade de aprimorar suas habilidades e talvez conseguir clientes para trabalhos freelancer nos fins de semana. O problema era o custo, dinheiro que eles simplesmente não tinham. Mas naquela mesma noite, Francisca a chamou para uma conversa. "Notei que você tem talento com números", disse a idosa, ajustando os óculos de armação antiga. "Nossa, contabilidade está uma bagunça desde que nosso contador se aposentou. Pensei que talvez você pudesse ajudar, em troca de algumas horas livres para seus estudos online. Temos um computador que raramente é usado no escritório dos fundos." Beatriz quis abraçar a senhora ali mesmo. "Mas como soube que eu queria estudar online?" Francisca sorriu. "Você deixa os folhetos de cursos abertos no navegador quando vai almoçar. Sou velha, querida, mas meus olhos ainda funcionam." Assim começou uma nova rotina. Beatriz trabalhava na biblioteca durante o dia, cuidava dos filhos à tarde e noite e estudava contabilidade avançada nas horas roubadas da madrugada. Dormia pouco, comia menos ainda, mas pela primeira vez desde a morte de Caio, sentia que estava avançando em vez de apenas sobrevivendo. Um mês após a morte do marido, Beatriz estava revisando o orçamento familiar quando notou que faltava dinheiro na pequena reserva que mantinha para emergências. Não era muito, mas em sua situação, cada centavo contava. Confusa, refez as contas várias vezes, sempre chegando ao mesmo resultado. Faltavam R$ 200. 2 dias depois, a diretora da escola de Uriel ligou. O filho havia sido pego tentando vender um relógio no pátio da escola. O relógio de pulso que Caio usava todos os dias. Uma das poucas posses valiosas que lhes restavam. Beatriz deixou o trabalho imediatamente, o coração pesado. No escritório da diretora, Uriel sentava-se cabisbaixo, os olhos vermelhos de quem havia chorado, mas agora mantinha uma expressão dura, quase desafiadora. Uriel estava tentando vender o relógio por R$ 800, explicou a diretora, sua voz uma mistura de reprovação e preocupação. Quando questionado, disse que era dele, por direito, por herança. Beatriz observou o filho por um longo momento antes de falar. "Podemos ter um momento a sós?" perguntou a diretora, que assentiu e deixou a sala. Sentada ao lado do filho, Beatriz não disse nada inicialmente. O silêncio pesou entre eles até que Uriel finalmente falou, a voz embargada. "A conta de luz está atrasada. Vi o aviso de corte no seu quarto." Ele engoliu em seco. "E Tiago precisa de material escolar novo. Eduarda também." "Então foi você quem pegou os R$ 200, Beatriz concluiu, sem raiva na voz. "Só consegui vender o relógio por 200 na casa de penhores."
confessou o adolescente. Mas pensei que poderia conseguir mais na escola. Alguns caras têm dinheiro. Lá. Ele finalmente olhou para a mãe, os olhos marejados. O pai nunca mais vai usar mesmo. Em vez de repreendê-lo, Beatriz fez algo que surpreendeu até a si mesma. Abraçou o filho com força. Você não precisa carregar esse peso, meu. Amor, sussurrou ela, não sozinho. Somos uma família, enfrentamos isso juntos. Naquela noite, depois que as crianças mais novas foram dormir, Beatriz chamou os gêmeos para a mesa da cozinha. Espalhados à sua frente estavam todas as contas, extratos bancários e um caderno detalhando todas as despesas e receitas da família. Pela primeira vez, ela compartilhou a realidade financeira completa com eles. Não queria preocupá-los, explicou, enquanto mostrava os números que revelavam quanto tempo mais poderiam manter a casa. Mas esconder a verdade não está ajudando ninguém. A partir de agora, vamos lidar com isso como uma família, juntos. Para sua surpresa, essa transparência transformou algo na dinâmica familiar. Uriel devolveu os R$ 200 que sobraram e se ofereceu para cuidar de jardins na vizinhança aos fins de semana. Úrsula sugeriu dar aulas particulares de matemática para crianças mais novas, matéria em que sempre se destacara. Juntos, criaram um orçamento familiar onde todos poderiam contribuir, não apenas financeiramente, mas com ideias para economizar e gerar renda. Este foi o primeiro passo na jornada de Beatriz como líder de sua família, não como substituta do pai ausente, mas como uma mãe, encontrando sua própria voz e força em meio à adversidade. Uma força que sempre estivera lá, apenas aguardando o momento de emergir. No início de seu segundo mês como viúva, um novo desafio surgiu. O diretor da escola chamou Beatriz para uma reunião sobre os gêmeos. Estamos preocupados com o desempenho acadêmico de ambos, explicou ele. Úrsula está se sobrecarregando ao ponto de exaustão, enquanto Uriel parece completamente desconectado. Pensamos em separá-los em turmas diferentes para o último ano. Beatriz sentiu uma pontada de alarme. Os gêmeos, apesar de suas diferenças recentes, sempre estudaram juntos. Separá-los agora, em meio ao luto, poderia ser devastador. Acredito que isso seria um erro, disse ela firmemente. Eles estão processando o luto de maneiras diferentes, mas precisam um do outro mais do que nunca. Senhora Mendonça, continuou, o diretor, entendo sua preocupação, mas nossos psicólogos acreditam que a separação poderia beneficiá-los. Úrsula precisa aprender a moderar seu perfeccionismo e Uriel precisa desenvolver responsabilidade sem a sombra da irmã. Pela primeira vez desde a morte de Caio, Beatriz sentiu uma certeza absoluta sobre algo. Não, disse simplesmente. Conheço meus filhos melhor que qualquer psicólogo que conversou com eles por 30 minutos. Eles ficam juntos, mas concordo que precisam de ajuda. Ela respirou fundo. Vou providenciar terapia particular para ambos e solicito que a escola ofereça apoio adicional, não separação. Surpreendendo até a si mesma com sua assertividade, Beatriz saiu daquela reunião com um acordo. Os gêmeos permaneceriam na mesma turma, desde que frequentassem sessões semanais com o psicólogo escolar e mostrassem progresso até o final do semestre. O custo adicional da terapia particular para Úrsula, que o psicólogo escolar identificou como tendo sintomas de ansiedade severa, não estava no orçamento apertado da família. Mas Beatriz reorganizou as finanças mais uma vez, cortando até mesmo pequenos luxos pessoais que ainda mantinha. Esta decisão se provou crucial quando, 6 semanas após a morte do pai, Úrsula finalmente quebrou seu silêncio durante uma sessão de terapia. Entre lágrimas, confessou ter pensamentos suicidas. Às vezes, penso que seria mais fácil simplesmente ir com o papai, disse a adolescente. Ele sempre me entendeu melhor que todos. A notícia devastou Beatriz,
mas a intervenção rápida foi possível justamente por causa de sua insistência em manter os filhos próximos e com acompanhamento adequado. Naquela noite, segurando a filha em seus braços, enquanto ela finalmente chorava abertamente pela primeira vez desde o funeral, Beatriz percebeu como sua intuição materna era poderosa, um instinto que estivera sempre presente, mas que o casamento por vezes ofuscara, com Caio sendo frequentemente a voz decisiva na família. Seu pai vive em você, em cada parte de você, sussurrou para a filha. E ele iria querer que você vivesse plenamente, sentisse tudo, a dor, a raiva, a saudade, mas também a alegria que ainda virá. Além de enfrentar os desafios emocionais, Beatriz continuava sua batalha financeira. O emprego na biblioteca e os pequenos trabalhos de contabilidade que começava a conseguir através de Francisca eram insuficientes para manter a família. O prazo para o possível despejo se aproximava, e apesar de todos os esforços, eles ainda estavam longe de ter o suficiente para as próximas parcelas da hipoteca. Foi então que Beatriz teve uma ideia ousada. A garagem espaçosa da casa, onde Caio guardava ferramentas e projetos inacabados, poderia ser transformada em um pequeno escritório de contabilidade. Atender clientes em casa reduziria custos com transporte e permitiria que ela estivesse sempre por perto para os filhos. Com a ajuda de Uriel e alguns vizinhos, Beatriz esvaziou a garagem num final de semana. Objetos de Caio tiveram que ser reorganizados, doados ou, em alguns casos, vendidos. Um processo doloroso que trouxe à tona memórias e mais lágrimas, mas também conversas importantes sobre o que significava seguir em frente sem esquecer quem os havia deixado. O pequeno escritório foi montado com móveis simples, muitos deles usados ou doados. Beatriz utilizou seus conhecimentos de contabilidade para criar um sistema eficiente, mesmo com recursos limitados. Enquanto isso, continuava seus estudos online, agora focando em áreas específicas que poderiam ajudá-la a atender pequenas empresas locais. Eduarda, ainda lutando com sua ansiedade de separação, tornou-se uma presença constante no novo escritório após a escola. Em vez de tentar mantê-la ocupada em outro lugar, Beatriz teve outra intuição. Transformou a filha em sua assistente, Júnior, entregando-lhe pequenas tarefas como organizar recibos ou preparar pastas para clientes. "Estou realmente ajudando?" perguntou Eduarda certa tarde, seu rosto iluminando-se quando Beatriz assentiu enfaticamente. "Mais do que você imagina, meu amor. Você tem um talento natural para a organização. Olhe como todos esses recibos estão perfeitamente classificados." O orgulho no olhar da menina foi uma pequena vitória. Uma entre muitas pequenas vitórias que Beatriz começava a acumular, equilibrando-se precariamente entre esperança e desespero. A comunidade de Santos, especialmente os pequenos comerciantes do bairro, começou a conhecer o trabalho de Beatriz. O primeiro cliente oficial do Escritório Contábil Mendonça foi o Sr. Paulo, dono da padaria onde compravam pão diariamente. "Preciso de alguém que entenda os desafios de um pequeno negócio", ele disse, trazendo uma caixa de papéis desorganizados. "E alguém me disse que você é exatamente essa pessoa." Esse alguém, Beatriz descobriria depois, foi Francisca, que silenciosamente recomendava seus serviços para conhecidos pela cidade. Logo, 2 outros clientes apareceram, uma floricultura e um pequeno salão de beleza. Não era muito, mas representava o início de algo que poderia crescer se tivessem tempo suficiente antes que o banco tomasse a casa. Foi durante esse período que Beatriz descobriu uma tradição local que se tornaria crucial para sua família: o sistema de troca solidária entre os moradores de Santos. Comerciantes e profissionais trocavam serviços entre si, ajudando-se mutuamente em tempos difíceis.
Beatriz começou a oferecer organização financeira básica em troca de outros serviços, concertos na casa, materiais escolares para as crianças e até mesmo aulas de música para Tiago, que demonstrava interesse crescente por violão, instrumento que Caio tocava nas noites de verão. A cada pequeno passo adiante, porém, novos desafios surgiam. O prazo para regularizar a hipoteca se aproximava inexoravelmente. Apesar de todas as medidas de economia e dos novos clientes, eles ainda estavam aquém do necessário. Além disso, a professora de Tiago enviou um bilhete preocupante. O menino estava se tornando cada vez mais isolado, recusando-se a participar das atividades em grupo e apresentando queda significativa nas notas. É só uma fase, disse Beatriz para si mesma, querendo acreditar nisso. Mas, no fundo, sabia que precisava investigar mais. Tiago, sempre o mais expressivo e alegre dos quatro, tornara-se quieto e retraído. Nas raras ocasiões em que falava sobre a escola, era com desinteresse ou até mesmo aversão. Aquela noite, enquanto arrumava a cozinha após o jantar, Beatriz ouviu um barulho vindo do quintal. Encontrou Tiago sentado sob a mangueira que Caio havia plantado quando o menino nascera. O garoto abraçava os joelhos contra o peito, balançando-se levemente. "Posso sentar com você?" perguntou Beatriz suavemente. Tiago deu de ombros, o que ela interpretou como um sim. Por vários minutos ficaram em silêncio, apenas sentindo a brisa noturna e ouvindo os ruídos distantes da cidade. Eles disseram: "Que eu não tenho um pai de verdade." Tiago finalmente falou, tão baixo que Beatriz quase não ouviu. Pedro e Mateus disseram que famílias de verdade têm pai e mãe e que eu nunca mais vou ter uma família de verdade. O coração de Beatriz apertou-se, mas ela manteve a voz calma. "E o que você respondeu?" "Nada." Ele cutucou a terra com um graveto. "Porque talvez eles estejam certos. Nada é como antes, mamãe. Nada nunca mais vai ser como antes." Beatriz respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Você tem razão em uma coisa, Tiago. Nada será exatamente como antes." Ela gentilmente virou o rosto do filho para que ele a olhasse. "Mas isso não significa que não podemos ter uma família de verdade. Famílias vêm em todas as formas e tamanhos. Algumas têm mãe e pai, outras só mãe, ou só pai, ou dois pais, ou duas mães, ou avós. O que faz uma família de verdade não é quem está nela, mas o amor entre eles." Tiago considerou isso por um momento. "Mas eu ainda sinto falta do papai." "Eu também, meu amor, e sempre vamos sentir. É parte de quanto o amamos." Ela passou o braço pelos ombros do filho. "Mas seu pai não ia querer que você se escondesse dos outros por causa disso. Lembra como ele sempre dizia que você tinha as melhores histórias para contar?" Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Tiago pela primeira vez em semanas. "Ele dizia que eu devia escrever um livro." "Exatamente. Seu pai sempre soube que você tinha um talento especial com palavras, mesmo tão jovem." Uma ideia começou a se formar na mente de Beatriz. "Sabe, tem um programa de teatro na Casa de Cultura, não muito longe daqui. Eles têm oficinas de contação de histórias para crianças. O que acha de experimentarmos?" O interesse imediato nos olhos de Tiago deu a Beatriz a esperança de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar seu filho mais novo a encontrar sua voz novamente, não para negar sua dor, mas para expressá-la de maneira construtiva, transformando-a em algo que pudesse ajudá-lo a crescer em vez de mantê-lo preso. Mas essa pequena vitória foi rapidamente ofuscada por uma ameaça que Beatriz jamais esperaria. Na manhã seguinte, chegou pelo correio uma notificação oficial. Neide, a mãe de Caio, estava entrando com um processo judicial pela guarda das crianças. A carta, redigida em termos legais frios,
Alegava que Beatriz não tinha condições emocionais nem financeiras de criar adequadamente 4 crianças sozinha, e que os menores estariam melhor sob os cuidados de Neide e seu novo marido, que ofereceriam um lar tradicional, com 2 figuras parentais e estabilidade financeira. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Neide nunca fora próxima da família, visitando-os apenas 2 ou 3 vezes por ano, geralmente em datas festivas. Após a morte de Caio, compareceu brevemente ao velório, mas logo retornou para sua casa em São Paulo, alegando que a tristeza era insuportável. E agora queria tirar seus filhos. Com as mãos trêmulas, Beatriz telefonou para o único advogado que conhecia, o Sr. Martinez, que ocasionalmente frequentava a biblioteca. Ele concordou em encontrá-la durante seu intervalo de almoço. Francamente, Beatriz, a situação não é favorável para você, disse o advogado após revisar a notificação. Seu histórico recente de desemprego, a situação precária da hipoteca e o fato de todos os filhos estarem demonstrando sinais de estresse após a perda do pai. Neide tem um caso sólido, especialmente considerando seus recursos para contratar bons advogados. Mas ela mal conhece meus filhos, protestou Beatriz, a voz embargada. Caio até comentava como ela era distante. Eduarda nem se lembra da última vez que a viu. Infelizmente, no papel, ela oferece algo que você não pode: estabilidade financeira e um lar tradicional, como ela coloca. O Sr. Martinez suspirou. Não estou dizendo que é justo, apenas que é um desafio significativo. O que posso fazer? Perguntou Beatriz, resistindo às lágrimas. Chorar não ajudaria seus filhos agora. Demonstre estabilidade. Consolide seu negócio. Mostre que as crianças estão se adaptando positivamente sob seus cuidados. Ele fez uma pausa pensativo. E consiga testemunhas, pessoas que possam atestar sua capacidade como mãe e provedora. A audiência preliminar será em 3 semanas e precisamos estar preparados. 3 semanas. O mesmo prazo final para regularizar a situação com o banco ou enfrentariam o despejo. Beatriz se perguntou quantos golpes mais conseguiria suportar. Ao retornar para casa naquela tarde, com a cabeça pesada de preocupações, Beatriz fez uma escolha consciente. Não esconderia esta nova ameaça dos filhos. Eles haviam começado a funcionar como uma equipe, enfrentando juntos os desafios. Esta não seria diferente. Após o jantar, reuniu todos na sala. Com voz firme, apesar do coração acelerado, explicou a situação. A avó Neide está tentando obter a guarda de vocês. Ela acredita que estaria oferecendo uma vida melhor, com mais estabilidade. A reação foi instantânea e surpreendeu até mesmo Beatriz. Uriel levantou-se, o rosto vermelho de fúria. Ela nem lembrou meu aniversário nos últimos 3 anos. E agora quer ser nossa guardiã? Úrsula, normalmente contida, estava igualmente indignada. Não vou morar com ela, nem sobre meu cadáver. A frase, embora dramática, fez Beatriz sentir uma pontada de preocupação, lembrando-se dos recentes pensamentos suicidas da filha. Eduarda começou a chorar silenciosamente, enquanto Tiago parecia confuso. Mas nós já temos uma casa e uma mãe. Por que precisaríamos de outra? Vendo o desespero nos olhos dos filhos, Beatriz sentiu algo mudar dentro de si. O medo ainda estava lá, enorme e sufocante, mas agora havia algo mais forte: determinação. Não vou permitir que isso aconteça, disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Vamos lutar juntos, como temos feito desde que seu pai se foi. O que podemos fazer? Perguntou Úrsula, sempre prática. O advogado disse que precisamos demonstrar que estamos bem, que estamos nos adaptando e que temos estabilidade. Beatriz respirou fundo. Cada um de vocês pode ajudar à sua maneira. Assim nasceu o Plano Mendonça, como os filhos passaram a chamar. Uriel,
com seu carisma recém-redescoberto, iniciou uma campanha para conseguir mais clientes para o escritório de contabilidade da mãe, visitando comércios locais após a escola. Úrsula organizou toda a documentação para o tribunal, criando dossiês impressionantes que mostravam o progresso acadêmico de todos, apesar das circunstâncias. Eduarda, superando gradualmente sua ansiedade, começou a documentar em vídeo a rotina familiar, capturando momentos de união e superação. E Tiago, inspirado por sua recém-descoberta paixão pelo teatro e contação de histórias, preparava uma apresentação especial para o juiz. A comunidade de Santos, ao saber da situação através de Francisca e outros amigos, mobilizou-se de forma surpreendente. Clientes traziam mais clientes. Vizinhos ofereciam-se para cuidar das crianças enquanto Beatriz trabalhava horas extras. A diretora da escola escreveu uma carta de apoio detalhando o envolvimento constante de Beatriz na vida escolar dos filhos, apesar de suas dificuldades. Foi durante este período de intensa mobilização que ocorreu a verdadeira virada na vida da família Mendonça. Uma tempestade inesperada atingiu o litoral paulista, causando pequenas inundações em diversas áreas, incluindo a garagem e escritório de Beatriz. Documentos importantes, o computador recém-adquirido, tudo estava em risco. Ao receber a notícia, enquanto estava na biblioteca, Beatriz correu para casa, o coração na garganta. Para sua surpresa, encontrou não apenas seus filhos tentando salvar o que podiam, mas também uma dezena de vizinhos, clientes e até mesmo desconhecidos, formando uma corrente humana para remover móveis, equipamentos e documentos antes que a água os atingisse. O Sr. Paulo, da padaria, havia trazido caixas plásticas para guardar documentos. O dono da loja de materiais de construção já estava avaliando o dano e planejando reparos. E no centro de tudo, coordenando os esforços com uma competência surpreendente, estava Eduarda. A mesma menina que semanas antes mal conseguia ficar longe da mãe por alguns minutos. "Mamãe!" exclamou Eduarda ao vê-la. "Estamos quase terminando de salvar tudo. Uriel e os rapazes do time de futebol estão colocando sacos de areia para desviar a água. E Úrsula está verificando cada documento para ter certeza de que nenhum cliente foi prejudicado." Observando a filha, transformada pela responsabilidade e propósito, Beatriz sentiu um nó na garganta. Esta era a mesma comunidade que tantas vezes ela e Caio haviam ajudado em pequenos gestos, uma declaração de imposto aqui, uma assistência com documentos ali. Agora, eles retribuíam quando ela mais precisava. "O importante não é apenas o que você perdeu, Beatriz", disse o Sr. Martinez, que também havia aparecido para ajudar. "É o que você claramente ganhou. Isso", ele gesticulou para a multidão. "Trabalhando harmoniosamente, é exatamente o tipo de comunidade e suporte que um juiz considera ao avaliar o ambiente onde essas crianças estão crescendo." A inundação, que poderia ter sido o golpe final em seus esforços, transformou-se na prova mais tangível de que Beatriz e seus filhos não estavam sozinhos, que haviam construído ao seu redor uma rede de apoio tão forte quanto qualquer estrutura familiar tradicional. Naquela noite, após horas de trabalho árduo, a família reuniu-se na cozinha para uma refeição improvisada, doada pelos vizinhos. Olhando para os rostos cansados, mas satisfeitos de seus filhos, Beatriz percebeu que algo fundamental havia mudado. Não estavam apenas sobrevivendo ao luto, estavam finalmente começando a viver novamente. "Vocês percebem o que aconteceu hoje?" perguntou ela, servindo sopa quente em tigelas lascadas. "Vocês viram quantas pessoas vieram nos ajudar?" "Todo mundo gosta de você, mãe", disse Tiago simplesmente, "porque você ajuda todo mundo também." "Não é só isso",
interveio Úrsula, seu rosto mais sereno do que estivera em meses. É que finalmente estamos, não sei, participando da vida de novo? Antes, era como se estivéssemos apenas esperando que algo melhorasse. Agora estamos fazendo acontecer. Uriel assentiu pensativo. O pai sempre dizia que a vida é para os corajosos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Acho que finalmente entendi o que ele queria dizer. Beatriz sorriu, sentindo uma paz que não experimentava desde a morte de Caio. Seu pai estaria tão orgulhoso de todos vocês, tão orgulhoso quanto eu estou. Aquela tempestade marcou o início de uma nova fase para a família Mendonça. A garagem foi reparada e reformada com a ajuda da comunidade, transformando-se em um escritório ainda melhor. Novos clientes começaram a aparecer, muitos recomendados por aqueles que haviam testemunhado a resiliência da família durante a crise. Eduarda, inspirada pela experiência de coordenar pessoas durante a inundação, propôs criar uma rede de resposta comunitária para emergências futuras. Com a ajuda de sua professora de ciências, desenvolveu um sistema simples, mas eficaz para conectar vizinhos e recursos durante crises. Um projeto que não apenas transformou sua ansiedade em ação construtiva, mas também lhe rendeu reconhecimento na escola. Você já passou por alguma situação difícil onde precisou mostrar força que nem sabia que tinha? Conte nos comentários sua experiência. O escritório contábil de Beatriz crescia gradualmente, permitindo que ela finalmente regularizasse a situação com o banco, evitando o despejo. Não era uma solução permanente. A luta financeira continuaria por algum tempo, mas era uma vitória significativa em um momento crucial. À medida que a data da audiência de custódia se aproximava, a família Mendonça preparava-se meticulosamente. Beatriz, agora certificada pelo curso online que completara nas madrugadas, conseguiu estabelecer uma clientela pequena, mas estável. As notas escolares dos filhos haviam melhorado, e até mesmo Tiago, antes isolado e alvo de bullying, agora destacava-se no programa de teatro da Casa de Cultura. Foi durante um ensaio para a apresentação de fim de curso que Beatriz testemunhou uma transformação extraordinária em seu filho mais novo. No palco improvisado, Tiago narrava uma história original, a história de um menino que perde seu herói, mas descobre que carrega pedaços desse herói dentro de si. Meu pai era como um super-herói, disse Tiago para a plateia silenciosa. Ele podia consertar qualquer coisa quebrada e fazer qualquer pessoa triste sorrir. Quando ele foi para o céu, pensei que nunca mais seria feliz. Mas então, comecei a perceber algo mágico. Cada vez que eu consertava um brinquedo como ele me ensinou, era como se ele estivesse ali comigo. Cada vez que eu contava uma história e fazia alguém sorrir, era como se ele sorrisse também. A simplicidade e honestidade emocional da narrativa emocionou todos os presentes. O próprio bullying que Tiago sofrera transformou-se quando seus colegas de classe, presentes na audiência, viram-no sob uma nova luz. Não como o menino sem pai, mas como o contador de histórias que encontrara força em sua perda. A professora de Tiago, com lágrimas nos olhos, abraçou Beatriz após a apresentação. Você tem um filho extraordinário, disse ela. Todos eles, na verdade. O que quer que esteja fazendo, continue. Está funcionando. Aquelas palavras ecoaram na mente de Beatriz na véspera da audiência de custódia. Sentada em sua pequena sala, revisando documentos uma última vez, ela foi surpreendida por uma ligação inesperada. Era Neide. Beatriz, disse a voz da sogra, menos firme do que o habitual. Precisamos conversar antes da audiência. O encontro aconteceu em um café neutro próximo ao fórum. Neide, uma mulher elegante de 60 anos, parecia envelhecida e cansada, longe da figura imponente que Beatriz recordava. Vi a apresentação de Tiago ontem, disse Neide sem preâmbulos. Meu assistente tem monitorado suas atividades como
recomendado pelos advogados. Ele gravou tudo. Beatriz sentiu um arrepio de indignação, mas manteve-se calada, permitindo que a sogra continuasse. Quando perdi Caio, meu único filho, senti como se parte de mim tivesse morrido também. Neide fitou sua xícara de café. Entrei com o processo de custódia porque acreditava sinceramente que poderia oferecer mais estabilidade às crianças. Pensei que estivesse fazendo certo por elas e por Caio. Ela fez uma pausa, visivelmente emocionada. Mas ouvindo Tiago ontem, vendo como ele processou seu luto de forma tão saudável, percebi algo. Não são apenas meus netos por sangue, são pessoas com suas próprias jornadas de dor e cura. E você, Neide finalmente olhou nos olhos de Beatriz. Você tem guiado essa jornada muito melhor do que eu jamais poderia. O que veio a seguir pegou Beatriz completamente desprevenida. Neide anunciou que retiraria o processo de custódia. Mais do que isso, oferecia ajuda financeira para a educação universitária dos gêmeos. Dinheiro que havia guardado para Caio, mas que nunca chegara a usar quando ele optou por não seguir a carreira acadêmica. Isso não significa que... Quero me afastar, esclareceu Neide. Pelo contrário, gostaria de conhecer melhor meus netos, se você permitir. Mas como avó, não como guardiã. Beatriz respirou fundo, processando a reviravolta inesperada. Parte dela queria rejeitar a oferta, lembrando-se do estresse e angústia que o processo causara à família. Mas outra parte, talvez a parte que havia aprendido a transformar desafios em oportunidades, reconhecia que seus filhos se beneficiariam do relacionamento com a avó paterna. Caio sempre quis que vocês fossem mais próximos, disse finalmente. Ele sentiria-se feliz em saber que isso ainda é possível, mesmo agora. A reconciliação com Neide foi o início de outro novo capítulo para a família Mendonça. A presença ocasional da avó em suas vidas trouxe não apenas ajuda financeira, mas histórias e memórias de Caio em sua juventude. Histórias que os filhos absorviam avidamente, conhecendo facetas do pai que nunca tinham visto. 16 meses após a morte de Caio, Beatriz finalizou sua certificação avançada em contabilidade. Com uma clientela estável e crescente, ela finalmente pôde transformar a garagem-escritório em um espaço profissional adequado, com a placa Contabilidade Mendonça, especializada em planejamento financeiro para famílias, orgulhosamente exibida na entrada. Seu modelo de negócios era único. Além de serviços tradicionais, oferecia consultoria especial para famílias monoparentais, com opções flexíveis de pagamento baseadas em sua própria experiência. Algumas sessões iniciais eram gratuitas, permitindo que pessoas em situação vulnerável recebessem orientação básica sem compromisso financeiro imediato. Não é apenas sobre números, explicava Beatriz para seus clientes. É sobre encontrar segurança e paz de espírito, mesmo nos momentos mais desafiadores. Na manhã da inauguração oficial do escritório expandido, Uriel trouxe uma caixa empoeirada que encontrara no fundo do armário do pai. Achei que você deveria ver isso antes dos convidados chegarem, disse ele. Dentro da caixa, Beatriz encontrou um diário. O diário de Caio, que ela nunca soubera existir. As mãos tremendo, abriu-o, temendo e ansiando simultaneamente pelo que encontraria. As páginas continham reflexões, esperanças, medos, todos escritos na letra cuidadosa do marido. A entrada que mais tocou Beatriz, entretanto, foi datada de apenas 3 semanas antes de sua morte. Observei Beatriz hoje, equilibrando trabalho, crianças, casa, tudo com aquela determinação silenciosa que sempre admirei nela. Ela não percebe a própria força, como nunca se dobra realmente, apenas se curva e depois se endireita novamente. Às vezes me pergunto se eu sou forte assim. Se algo acontecesse comigo, sei no fundo do coração que ela encontraria um caminho. Não seria fácil,
mas ela tem dentro de si uma reserva de coragem que nem ela mesma conhece plenamente. É uma das razões pelas quais a amo tanto. Não apenas pelo que ela é, mas pelo que poderia ser se algum dia precisasse. Espero que nunca precise descobrir, mas sei que seria extraordinário de testemunhar. As lágrimas caíam livremente pelo rosto de Beatriz enquanto lia aquelas palavras proféticas. Caio a conhecera melhor do que ela conhecia a si mesma. Vira nela uma força que só emergiu plenamente após sua partida. Naquela tarde, cercada por clientes, amigos, familiares e seus 4 filhos visivelmente orgulhosos, Beatriz cortou a fita inaugural de seu novo escritório. Olhando para a pequena multidão, ela viu não apenas faces sorridentes, mas histórias de superação. Algumas que haviam inspirado a sua própria, outras que sua jornada havia inspirado. Quando perdi meu marido 18 meses atrás, disse ela no breve discurso de inauguração, pensei que também havia perdido nosso futuro. O que não percebi foi que o futuro nunca é uma linha reta. É uma tela em branco que redesenhamos a cada dia, com cada escolha que fazemos. Ela fez uma pausa, encontrando os olhares de seus filhos. Uriel, agora planejando cursar administração na universidade local para eventualmente trabalhar com ela. Úrsula, prestes a iniciar medicina, realizando um sonho que quase abandonou nos momentos mais sombrios. Eduarda, cuja rede de resposta comunitária havia sido adotada oficialmente pela Prefeitura de Santos. E Tiago, cujo talento para contar histórias continuava a florescer, transformando sua dor em arte que tocava a outros. O que construímos aqui, continuou Beatriz, não é um substituto para o que perdemos. É algo novo, igualmente valioso, construído com os fragmentos de nossos corações partidos. Isso, acredito, é a verdadeira essência da resiliência. Não apenas sobreviver ao impensável, mas eventualmente prosperar, apesar de tudo. 18 meses antes, Beatriz não poderia imaginar estar onde estava agora. Não apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente vivendo, liderando, inspirando. A dor da perda nunca desapareceria completamente. Sempre haveria dias difíceis e momentos de saudade aguda. Mas junto com essa dor, agora coexistia algo mais. Orgulho pelo caminho percorrido, gratidão pelas mãos que os ajudaram ao longo do caminho, e uma confiança serena de que, acontecesse o que acontecesse, eles estariam prontos. Aquela noite, após as celebrações, Beatriz sentou-se sozinha no quintal, sob a mangueira que continuava a crescer. Assim como todos eles. Estamos bem, Caio, sussurrou para as estrelas. Diferentes, mas bem. Você estaria orgulhoso. E em algum lugar, ela sentiu que ele estava. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.